São muitas as mentes malignas que fizeram sucesso pelas crueldades que cometeram. A psicopatia, mais presente nos homens, que leva a pessoa a fazer verdadeiras atrocidades, está normalmente conectada a abusos e traumas na infância e até mesmo a uma predisposição genética. Ao contrário do que se pensa, um psicopata não é necessariamente um serial killer. Muito ao contrário, devido às suas mentes frias e calculistas, muitos até ocupam cargos de poder na sociedade. Considerado por muitos como um dos criminosos mais violentos e perigosos da história, ele ficou conhecido como o Monstro dos Andes, o homem que matou e estuprou mais de 300 meninas em vários países da América do Sul. Pedro Alonso Lopes nasceu na cidade de Santa Lopes, na Colômbia, no dia 8 de outubro de 1949. Pedro, assim como muitos outros colombianos daquela região e época, nasceu em meio à pobreza e à miséria. Nunca conheceu seu pai, morto a tiros pouco tempo antes do seu nascimento. Sua mãe, solteira e com dificuldades para sustentar seus filhos, trabalhava como prostituta. Como se a vida de Pedro não pudesse ser ainda mais complicada. Acontece que sua mãe atendia aos clientes na própria casa em que eles moravam. Conforme Pedro ainda iria relatar para as autoridades, ele e seu irmão conseguiam ver e escutar tudo o que a mãe fazia com seus clientes. O quarto em que ela atendia, nem porta tinha. Era um pequeno cômodo separado do resto da casa por uma simples cortina. Com apenas 8 anos de idade, Pedro fugiu de casa. Conforme ele, não foi bem isso que aconteceu. Na versão dele, ele teria sido expulso da casa da mãe quando foi flagrado tentando abusar sexualmente de sua irmã. Bom, você ainda vai ver que a história de Pedro é cheia de mistérios e muitos deles nunca serão resolvidos. Quando foi preso, a sua história ficou conhecida internacionalmente. Sua mãe foi localizada pelas autoridades e pela mídia. Ela conta que nunca teria expulsado Pedro de casa e que na época em que fugiu, seu filho nem poderia ainda ter esse tipo de pensamento, o que o levaria a abusar da sua própria irmã. Conforme ela, ele teria fugido e testemunhas teriam dito que viram ele indo embora com outro homem. De qualquer maneira, o pequeno Pedro, ainda uma criança, se tornou uma das várias crianças de rua na cidade da Colômbia. Seus traumas teriam começado aí. O jovem teria sido abusado sexualmente diversas vezes enquanto vivia nas ruas. Conforme Pedro, o caso mais traumatizante teria sido de um homem que o convenceu que o levaria para um lugar seguro. Esse homem teria abusado dele diversas vezes e provavelmente o mantendo em cárcere privado. E eu digo provavelmente, porque, mais uma vez, as versões de Pedro são confusas, cheias de furos e contradições. Ele teria conseguido fugir desse homem e foi acolhido pelas autoridades colombianas. Mas já era tarde demais para o futuro serial killer. Ele já estava viciado em drogas e, quando ainda estava na rua, procurava comida no lixo para sobreviver. Pedro ainda teria sido adotado por um casal de americanos. Mas não durou muito a nova relação familiar do jovem. Com 12 anos de idade, por motivos desconhecidos, Pedro fugiria mais uma vez de casa. Ele entraria de novo na vida da marginalidade. Passou anos vivendo de pequenos furtos até começar a subir gradualmente o nível dos seus crimes. A primeira vez que foi preso com 21 anos, foi flagrado roubando carros. Foi a primeira vez que Pedro foi para a cadeia e lá continuou a ser abusado sexualmente por outros presos. Mas dessa vez ele não era mais uma criança frágil. Pedro
degolou 4 homens na prisão. Todos que o teriam estuprado na cadeia. Ele conta também que a prisão o deixou muito mais violento. Antes, preocupado apenas em sobreviver, Pedro cometia pequenos crimes e até mesmo se prostituía. Agora, revoltado com o mundo, com ódio da mãe e vivendo em um lugar de terror, os traços psicopáticos do futuro monstro dos Andes começavam a florescer. Ele saiu da cadeia aos 23 anos, pronto para se vingar de qualquer mulher que atravessasse seu caminho. Começa aí a trajetória de um dos maiores serial killers da história. Ele saiu da Colômbia, se mudando para o Peru, vivendo próximo à região da Cordilheira dos Andes, no país. E foi daí que seu nome foi dado quando seus crimes vieram à tona. Morando e trabalhando na região, Pedro se passava por mais um cidadão comum da região. Só que seu hobby não era nada normal. Suas vítimas, conforme o próprio, tinham que ser bonitas e aparentar segurança. E mais um detalhe, se é que podemos chamar assim. Pedro escolhia apenas meninas de 8 a 13 anos, no máximo. A grande maioria eram meninas pobres e indígenas, as quais conseguia enganar prometendo comida ou outros tipos de presente. Ele não se manteve apenas no Peru. Para as autoridades, ele confessou que preferia as meninas do Equador, lugar onde também viveu, já que essas seriam mais amigáveis e inocentes. Pedro ainda teria atacado em outros lugares, como no seu país natal, a Colômbia. O perfil do assassino era o mesmo. Pedro enganava uma dessas meninas, as levava para algum lugar isolado e as mantinha como prisioneiras. Ele as estuprava diversas vezes noite adentro. Mas o monstro dos Andes só as matava de dia, todas estranguladas, porque, conforme ele mesmo, gostava de ver a luz da vida se esvaindo pelos olhos das vítimas. Depois disso, cortava os pulsos das meninas para verificar se estavam vivas e também garantir a morte delas. Ele as levava para uma vala, onde ainda passava algum tempo deitado ao lado do corpo, antes de enterrar o corpo. Conforme ele, agindo dessa maneira, Pedro as salvava da pobreza, além de eternizá-las no paraíso, já que teriam morrido ainda jovens e inocentes. As autoridades estimam que, em certa época de sua vida, Pedro matava 3 meninas por semana. Muitas vezes ele passava dias seguindo uma de suas potenciais vítimas, conhecendo a rotina delas e se preparando para o melhor momento de abordar a menina. Como todo serial killer, Pedro era persuasivo e teatral. Foram muitos anos que conseguiu enganar as pessoas ao seu redor. Foi só em 1980 que, ao tentar raptar uma menina, filha de um importante comerciante da cidade de Ambato, no Equador, que Pedro foi preso de novo, só que dessa vez por crimes muito mais graves. O fato dele tentar atacar uma moça mais rica, por sinal, foi algo fora do padrão do homem, que preferiria sempre os mais pobres, por serem mais susceptíveis a aceitarem presentes. Ele tentou raptar uma menina em plena luz do dia, em uma movimentada feira da cidade. Os feirantes conseguiram mobilizar Pedro e o entregaram para a polícia. Já fazia muito tempo que ele estava sendo procurado, mesmo que as autoridades nem soubessem quem ele era. Acontece que o sumiço das meninas já havia sido notado há algum tempo. Antes, as autoridades acreditavam o aumento no número de desaparecidas, ao aumento da prostituição infantil, que também vinha assombrando esses países. Foi um pouco antes da tentativa de Pedro de raptar essa menina na feira, com o sumiço de outra menina também, de uma classe mais abastada, que as autoridades ligaram o sinal vermelho. Na cadeia, Pedro continuou em silêncio.
Ele só confessou seus crimes a um padre, mas que era, na verdade, um policial disfarçado. Só no Equador, onde foi preso, Pedro confessou mais de 100 assassinatos, levando as autoridades ao local onde enterrava os corpos. Apenas nesse lugar, 53 meninas foram encontradas. O monstro dos Andes, em suas confissões, nunca demonstrou arrependimento. Apenas um ar de heroísmo, convencido de que teria salvado a vida dessas jovens. Mesmo confessando o assassinato de várias meninas, Pedro foi condenado a apenas 16 anos de prisão. A pena máxima na época no Equador. Cumpriu 14 anos e foi transferido a um hospital psiquiátrico na Colômbia. Alguns anos depois, em 1998, no que muitos consideram uma das decisões mais absurdas já feitas pelo judiciário de um país, Pedro Alonso, monstro dos Andes, foi liberado, considerado pelas autoridades como mentalmente recuperado. Solto, ele ainda teria passado na casa de sua mãe, mas não para matá-la. Pedro pediu dinheiro para viajar e, depois disso, sumiu. Em 2002, as autoridades colombianas pediram ajuda internacional para a Interpol, que o ajudassem a capturá-lo mais uma vez, já que novos casos envolvendo seu método de assassinato surgiram. Porém, a última vez em que foi realmente visto foi no dia em que pediu ajuda para sua mãe. Será que ainda vive? Como foi solto? Como? Deixaram um homem desse ficar em liberdade? Até a próxima.